Boa tarde a todos e todas. É um prazer voltar aqui para essa sala depois de muito tempo, né? Como diz o bom filho, a casa retorna, né? Eu fiz aqui toda a minha formação no grupo de fotônica, com o Zília na iniciação, o Kleber depois, no doutorado e no pós-doc. E a gente continua ainda colaborando, né? Com o Tchê, com o Lino, com toda a equipe aqui, em alguns dos trabalhos, né? Então, como se diz, a gente nunca deixa o grupo que a gente fez a nossa formação, né? Muito bom voltar aqui e ver essas caras novas. Pessoal, é o seguinte, então rapidamente o outline da minha apresentação, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês da Embrapa Instrumentação, não sei se todos conhecem, bem pertinho daqui, né? E eu vou mostrar alguns resultados, basicamente, que a gente tem trabalhado com diferentes tipos de sensores, alguns em colaboração aqui com o grupo de fotônica também, para a detecção de analitos para áreas diversas, desde alimentos, saúde e parte médica, né? Depois uma conclusão bem breve e os agradecimentos. Bom, para quem não conhece, né? A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela foi fundada em 1973, então fez meio século ano passado. Né? Jovem. Jovem, muito jovem. E ela é uma empresa pública de direito privado, né? E o foco dela, então, é realizar pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade do agro brasileiro e benefício da sociedade. Né? Então essa, digamos assim, é a missão dela. Opa, tudo bem? E ela tem, nós já tivemos quase próximo de 10 mil empregados, né? Muitos saíram, teve PDI, nós tivemos contratação, né? Então nós estamos hoje com aproximadamente 7.800 empregados, possivelmente nós teremos concurso no final do ano, no começo do próximo ano, essa é a proposta, né? Da diretoria, vamos ver se dá certo. E aí desse quadro, então hoje a gente tem aproximadamente aí pouco mais de 2 mil pesquisadores, né? Um pouquinho mais de 2 mil analistas, assistentes e técnicos. Então esse é o quadro atual de pesquisadores, de funcionários da Embrapa. Né? Bom, então como é que está distribuída a Embrapa ao longo do Brasil? Né? Então ela foi criada numa época que o Brasil era importador líquido de alimentos. Né? E aí o governo na época decidiu que era importante a gente fazer um investimento maciço em pesquisa e inovação para, na verdade, a gente conseguir não só produzir, como exportar alimentos, que é o quadro hoje atual do Brasil. O Brasil hoje é um grande player mundial na parte agro e na produção de alimentos. Então nós temos o headquarters que fica localizado em Brasília, certo? E nós temos então os centros de pesquisa da Embrapa, são divididos nesses três. São chamados centros de pesquisas temáticos, que fazem mais pesquisas, entre aspas, básica aplicada, né? Sempre com a parte agroambiental. Nós temos centros de produtos nacionais, que são aqueles centros focados em produtos específicos. Então, tem Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Mandioca e Fruticultura e assim por diante. Né? E nós temos também os centros agroflorestais e ecorregionais, que são aqueles centros que eles visam desenvolver a região com base no foco. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos um centro desse tipo, né? Que é a Embrapa Pecuária Sudeste, que é depois lá da UFSCar, que não teve a possibilidade de visitar, recomendo também, um centro de pesquisa bem interessante. Né? Então nós estamos aqui na região sudeste do Brasil. São Carlos, né, tem a sorte de ter 2 unidades da Embrapa, né, tem USP e UFSCar, então como vocês sabem é um centro bem interessante e muito profícuo do ponto de vista de ciência e tecnologia. Né? E aqui está uma foto da Embrapa Instrumentação, que é na 15 de novembro, né? Então ele é um centro de pesquisa temático. E ele trabalha na parte, né, de desenvolver métodos avançados, né, tem toda a parte de automação, inteligência artificial para a parte agro, detecção de doenças, avaliação de qualidade de frutos, né. Tem a parte de novos processos, insumos, nanotecnologias, bioprodutos e materiais avançados, então a gente tem essa interface muito forte com a parte de materiais e nanotecnologia, né. E tem a parte também relacionada à parte de soluções sustentáveis para mitigar impactos ambientais. Então, assim, se a gente pudesse resumir, né, as 3 linhas de pesquisa básica da instrumentação são essas. Aqui é importante dizer que elas não são estanques, né, os pesquisadores atuam de forma interdisciplinar entre elas. Né. E outro detalhe importante também é que a Embrapa Instrumentação ela tem 3 laboratórios multiusuários. Né. Então a Embrapa, aqueles 43 centros de pesquisa, tem 9 ao longo do Brasil. 3 estão sediados aqui na Embrapa Instrumentação, um é o LANAP, o Laboratório Nacional de Referência em Agricultura de Precisão. É um campo experimental relativamente pequeno comparado às áreas da Embrapa, né? Mas a gente consegue testar protótipos de robôs, sensores. É uma área que ela tem em torno de 5 hectares e ela fica ali no caminho também da Pecuária Sudeste, um pouco mais à frente. Quem vai para o 29 consegue ver ela ali à esquerda. Né?
nós temos também o Laboratório Nacional de Nanotecnologia aplicado ao agronegócio, né? Foi uma iniciativa bastante interessante, na qual se aplica não só materiais a nanoescala, mas materiais avançados de um modo geral para aplicação na agricultura e ambiental. Ele integra um dos laboratórios do Cisnano, do MCTI, e recentemente também ela teve a aprovação de um novo laboratório multiusuários em agrofotônica, também que a ideia é aplicar técnicas fotônicas na agricultura e meio ambiente. Também esse é considerado um laboratório estratégico do ponto de vista do NCTI. Então aqui está uma foto do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Então a Embrapa Instrumentação ela foi fundada por físicos aqui do Instituto de Física, o professor Mascarenha, junto com o professor Silvio Crestani e o Paulo Cruvinel, em 84. Tá? Então ela vai fazer 40 anos esse ano, possivelmente nós vamos ter algumas celebrações, eventos científicos, né? E esse aqui é o prédio, digamos assim, o prédio mais antigo dela, né? E aqui então é o laboratório de nanotecnologia, que alguns de vocês já passaram por lá. Então uma parte aqui do módulo foi inaugurada em 2009, a outra em 2013, e a gente tem uma série de laboratórios aqui interessantes para a parte de desenvolvimento de sensores, métodos, instrumentação, né? Temos laboratório de ressonância magnética, laboratório de análise microbiológica, pós-colheita, enfim. Aqui tem só algumas fotos para vocês verem alguns laboratórios, né? Esse é um laboratório de microscopia eletrônica, temos um MEB e um FEG lá, tem um AFM também pequeno, preparação de amostra, né? Essas infraestruturas ajudam bastante a gente na parte de caracterização de materiais, e quando a gente precisa de alguma coisa mais sofisticada, a gente também usa os laboratórios que tem microscópios, por exemplo, com maior poder de resolução, lá no LCE UFSCar, por exemplo, ou no LNano em Campinas. Aqui tem toda a parte de caracterização térmica, TSC, TGA, tem a parte também para processamento, né? Isso aqui vocês conseguem ver que são equipamentos maiores, a gente já tem extrusora, injetora para processamento de bionanocompósitos, a gente consegue aumentar um pouco a escala de produção do material. Aqui no laboratório de caracterização tem uma série de equipamentos para caracterizar viscosidade, propriedade mecânica e elétrica de alguns materiais. E a gente tem também o laboratório de novos materiais e sensores. Isso aqui é uma área nova do laboratório, o pessoal que foi lá um tempo não chegou a conhecer, a gente mudou para cá tem 2 anos, né, durante a pandemia, né? Então está com um espaço maior, o laboratório é, entre aspas, digamos assim, um pouco mais limpo, né, para a gente fazer as medidas com sensores. Aí tem os equipamentos padrões, né? Tem impedancímetro, né? Analisador de impedância, potenciostato, fluorímetro, tem o sistema de produção de fibras, que eu vou entrar em mais detalhes, que a gente tem usado bastante, né? E a gente está entrando agora mais também fortemente nessa parte de impressão 3D e bioimpressão, não só para a parte de sensores, mas para desenvolvimento de biomateriais também. Isso, dá uma aceleradinha. Bom, então aqui dentro da Embrapa Instrumentação a gente tem essa rede virtual, né, de nanotecnologia aplicada ao agronegócio. Ela foca em 5 linhas principais, né, sensores e biosensores, filmes finos, embalagens comestíveis, bionanocompósitos, novos materiais nanoestruturados para desenvolvimento de fertilizantes, por exemplo, que é uma questão bastante importante para o Brasil, né, e tem a parte de toxicidade. Entrando agora especificamente na parte de novos materiais e sensores, né, só uma breve introdução, né. Um sensor, de um modo bem genérico, é um dispositivo que ele fornece um sinal útil, né, ao detectar algum tipo de mudança no ambiente. Aí você tem os vários tipos de sensores, né, elétricos, químicos, pneumáticos. E ele é um mercado bastante importante aqui. Isso aqui é uma estimativa desse site aqui, Business Wire, que diz que até 2025 o mercado de sensores como um todo vai movimentar aí próximo de 287 bilhões de dólares. Né? E, então os sensores hoje em dia eles estão presentes na nossa vida, né? Em automóveis, né, em celulares, dispositivos para avaliação de parâmetros da saúde, né, açúcar, por exemplo, doenças, dispositivos para avaliação da qualidade de alimentos, né, e também, obviamente, na área agrícola, a tendência é que a gente tenha cada vez mais essas fazendas com sistemas de produção todo integrado, né, na qual ele faz a coleta de dados, já envia para uma central, e aí você consegue então ter a tomada de decisão. Tá? Bom, do ponto de vista de definição, né, indo agora para a parte de sensor químico, né, essa é uma definição da EUPAC bem clássica. Um sensor químico é um dispositivo então, que ele transforma uma informação química, né, que pode ser a concentração específica de um componente ou a composição total dele, num sinal analítico útil. Né? Então, geralmente você vai ter o seu sensor com o transdutor, geralmente você vai ter uma camada ativa, que é ela que vai interagir mais fortemente com o seu analita de interesse, você tem a parte de condicionamento de sinal, e aí depois você pode ter
os dados, né, as ferramentas de avaliação desses sensores, né. E aí, então, do ponto de vista de mecanismo de transdução, você pode ter sensor químico resistível, eletroquímico, optoquímico, impedométrico. Tem todos esses tipos de sensores, para cada caso você vai poder utilizar um específico, né. E do ponto de vista de camadas ativas também você pode utilizar uma infinidade muito grande de materiais, né, no sentido de melhorar propriedades específicas, né, dos sensores, né. Geralmente hoje você busca, do ponto de vista de aumento de escalabilidade, ter sensores de baixo custo, seletíveis, com baixo limite de detecção, sejam fáceis de operar e preferencialmente portáteis, né. Claro que nem sempre se consegue isso, mas isso, digamos assim, é o target principal, né. Então, quando você trabalha com essas camadas ativas, você tem uma infinidade de materiais que você pode empregar, né? Que muitos vocês trabalham aqui no grupo também, de fotônica, né? Os polímeros tradicionais, polímeros condutores, materiais à base de carbono, nanomateriais inorgânicos, biomoléculas, vai depender muito da aplicação específica que você quer, né? E além disso, né, o que é interessante é, então, além de trabalhar com materiais de diferentes composição, você consegue também modificar esses materiais, né, do ponto de vista da morfologia dele. Então, no caso de nanomateriais especificamente, né, você tem quantum dots, nanopartículas, nanomateriais 1D, né, ou seja, você tem duas dimensões na escala nanométrica. Nanofibras, nanotubos, nanowires, pode trabalhar com nanomateriais 2D também, né, filmes finos, folhas, e também os chamados nanomateriais 3D, que macroscopicamente eles parecem que não são nanométricos, né, mas são, por exemplo, bando de fibras, aerogéis, eles têm uma morfologia um pouco mais complexa. Então, você pode trabalhar com tudo isso aí, né? Materiais de diferentes composição e ainda tentar modificar a morfologia dele para melhorar a resposta dos sensores. E aí, também do ponto de vista de substrato, né, que é onde você vai depositar o seu material, você pode trabalhar também com uma infinidade deles, né? Tem os substratos convencionais de semicondutores, os microeletrodos interdigitados também são bastante empregados para a parte de nariz eletrônica e língua, vou falar rapidamente. Substratos de polímeros flexíveis, substratos em papel, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante na literatura científica de um modo geral, e também agora substratos impressos em 3D. Tá? E aí então você pode pegar esses substratos, usar uma infinidade de técnicas para fazer a modificação com aqueles micro e nanomateriais, né, por casting, LBL, Langmuir-Blodgett, eletrofiação, fiação por sopro e técnicas de impressão 3D, tá? Para produzir então esses diferentes tipos de sensores, tá? Eu vou falar assim rapidamente para vocês de duas técnicas que a gente tem empregado bastante lá no grupo. Quem já viu a minha apresentação sabe que eu sempre propagandei essas técnicas, que são as técnicas de eletrofiação e fiação por sopro em solução, né? Que na verdade são técnicas que permitem produzir fibras, né, materiais muito finos, e aí você consegue modificar esse material no bulk ou na superfície empregando diferentes tipos de materiais, né? E por que é interessante trabalhar com fibras fiadas, né, especialmente para a parte de sensor? Porque geralmente é um material de baixo custo, simples e versátil, tá? Você consegue também modificar o tamanho de micro para nano e, como eu mencionei, a composição. Então você consegue produzir não só fibra polimérica, mas cerâmica, carbonácea, fibra metálica. Você consegue, então, do ponto de vista macroscópico, né, produzir material de alta área superficial, alta porosidade, poros interconectados. Isso aqui para a parte de remediação e filtração ambiental, e mesmo para a parte de censuramento, é bem interessante. Oops, sorry. Voltou. Você consegue então modificar, né, a estrutura e a morfologia desse material, produzir fibra sólida, oca, porosa, fibra do tipo Janus, e ainda fazer a funcionalização dessas fibras com todos aqueles nanomateriais que eu mencionei para vocês, né? Então aqui no caso da eletrofiação, só rapidamente, ele é um processo já bastante conhecido, né? Basicamente o que você faz, você dissolve o seu material polimérico e aí você vai aplicar uma diferença de potencial geralmente alta entre a ponta da agulha e o seu coletor metálico, né? Como o polímero é um material viscoelástico, né? A hora que você aplica a tensão superficial, a gota da solução polimérica, geralmente você usa uma bomba de injeção também, ela tende a ficar carregada, né? E aí ela começa a se deformar até um certo ponto, ela começa a se deformar para acomodar essas cargas, né? Ela é ejetada aqui basicamente da ponta da agulha, né? E devido ao ser um processo viscoelástico, o material ele vai se alongando, o solvente vai evaporando e aí você tem então ao final do processo a formação das suas fibras aqui, né? Então é um material que ele tem sido muito empregado na literatura aí para diferentes funções, né? Aqui tem uma foto de um sistema nosso, né? O Leandro trabalhou um pouquinho com ele, né, Leandro?
Sim. E aí, basicamente, o que você tem? Esse é o coração da eletrofiação, né, que é a fonte de alta tensão. Geralmente a gente trabalha aí na faixa de 10, 20 mil volts, tá? Mas ela vai até um pouquinho mais. Aqui está a seringa, né, e a agulha. A bomba de infusão, não é estritamente necessária, mas aqui a gente trabalha, e a parte do coletor das fibras, né? Então, veja só, aqui tá, vocês conseguem ver aqui na superfície, tem um filmezinho, mas eu não vou passar por conta de tempo. Mas aí o que acontece é, a fibra aqui ela é formada, né, ela vai fazendo um movimento complexo, aqui tem grupos que estudam só essa parte de formação de fibra, né, não é o nosso caso, e aí no final ela é depositada então no seu coletor, no coletor de fibras, tá? Um outro método bastante interessante para a produção de fibras é a técnica de fiação por sopro em solução, tá? Então nesse caso, a força motriz para vamos dizer assim, estirar a gota polimérica e formar a fibra, aqui é um jato de ar pressurizado. Então você trabalha com um sisteminha concêntrico, a solução polimérica passa por dentro e o gás pressurizado ele passa aqui por fora. Então ele vai arrastar a solução polimérica, né? E aí novamente você tem que trabalhar nesse caso com solvente que é bem volátil, né? E aí então você tem a formação da fibra, né? A vantagem desse método, especialmente para a parte de aplicação médica e biológica, é que você pode fazer a deposição in situ da fibra. Então para curativos isso é bem interessante para sistemas de liberação também. Então, uma vez que você produziu essas fibras, você pode modificá-las, né, por vários métodos físicos, né, por coating, spray, deposição atômica, né, métodos térmicos. Você pode carbonizar o material, você trabalha com precursor de carbono para produzir fibra cerâmica, por exemplo, e também fazer modificação química superficial. E ao final do processo, então, uma vez que você tinha a fibra, vamos dizer assim, a fibra limpa, né? Através desses métodos aqui você pode depositar esses materiais, tanto no bulk quanto na superfície, para melhorar a funcionalidade deles, né? Então agora avançando um pouquinho mais na parte de aplicação de sensores, né? Vou mostrar rapidamente só alguns tipos de morfologia de materiais que a gente pode obter. Esse foi um sensor eletroquímico que a gente produziu, então com fibras, tá? Aqui também eu acho de microscopia eletrônica, de poliamida 6, que é um material que é bastante favorável para a produção de fibra, é bem fiável, né? Polipirrol, que é o condutor, nanopartículas de zinco, que você pode ver aqui na superfície, e ainda no topo dela nós depositamos urease, e a ideia nesse caso aqui era fazer um biosensor para a ureia, para detectar contaminação, falsificação em leite, porque muitas vezes o que o pessoal faz é colocam a ureia, que em excesso ela pode causar um mal para a saúde, e ela aumenta o teor de nitrogênio total, né? Então é uma maneira de você, vamos dizer assim, falsificar leite, né? E a gente fez uma série de experimentos por impedância eletroquímica aqui. Você tem que levantar a curva de calibração do sensor para ver o limite de detecção, ver se ele não sofre presença de interferentes, né? E a gente conseguiu detectar então a ureia mesmo na presença de outros interferentes bastante comum aqui, que é ácido ascórbico, ácido úrico e glicose, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo também de uma nanofibra que foi modificada, nesse caso com PVP, quitosana, que é um material muito difícil de enfiar pela alta massa molar dele e cargas, né? Então geralmente você tem que fazer uma blenda, óxido de grafeno reduzido e aí lacase para detectar um poluente emergente, que é esse 1,7-alfa etinil estradiol, tá? Aqui no caso também a gente usou a técnica de amperometria, né, uma técnica eletroquímica. Conseguimos detectar um limite de detecção do material. O material mostrou uma resposta, né, de limite de detecção bem interessante e também não sofreu presença, não sofreu interferência na resposta frente a outros interferentes. E aqui então, só para mostrar para vocês que são dois tipos de nanofibras que a gente fez, nanofibra polimérica e fez a modificação superficial delas, mas também é possível fazer nanofibra cerâmica, tá? E aí para a parte de permeação a gás ela é bem interessante, né? Então quando você trabalha com um sensor à base de nanofibra, geralmente você tem que trabalhar com precursor, tá? Você trabalha com precursor do material, calcina, queima esse material, remove a fase orgânica e ficando então só a fase inorgânica. Então aqui tem alguns exemplos também de esse é um projeto que foi feito em colaboração com o professor Hugh Lee, da Universidade de Connecticut, na qual a gente desenvolveu o sensor de nanofibra de óxido de zinco, aqui depois do processo de calcinação, tá? Então esse é o precursor que a gente usou, nitrato de zinco, fibras ficam toda quebradinha, e a gente adicionou o PSS, que é um polieeletrólito, por duas razões. Primeiro, porque a gente trabalhou com um sensor depositado em eletrodo interdigitado, então ele funciona um pouco como uma cola, e ele aumenta também a questão de troca de carga, de transporte de carga no sensor, e isso para sensor químico de um modo geral é bastante importante, né? Nesse caso aqui a gente fez detecção de amônia, que é um analito importante do ponto de vista industrial,
e para a parte agrícola também. Então, além de você trabalhar com esses sensores, vamos dizer assim, chamados individuais, você pode fazer o que a gente chama um arranjo de sensores, tá? Lá a gente tem trabalhado com diferentes tipos de arranjo para produção de sensores do tipo nariz eletrônico e língua eletrônica, tá? E aí nesse caso o que você faz é o seguinte, ao invés de você trabalhar com uma unidade sensorial, você trabalha com um conjunto de unidades sensoriais para o seu sensor coletar como se fosse o fingerprint, né? Ele coleta a impressão digital do seu sistema, né? Então aqui a gente trabalhou basicamente também com nanofibras inorgânicas produzidas por eletrofiação e modificamos elas com polieletrólitos e polímeros condutores. E aqui a gente conseguiu detectar, a ideia aqui era fazer a avaliação da qualidade de carne em relação à deterioração, né? Então a gente detectou por mudança na resposta elétrica, a resistência, amônia, metilamina e trimetilamina. Então vocês conseguem observar que cada unidade sensorial ela consegue enxergar o meio de uma maneira diferente, né? E para cada um desses analitos, né? Então depois a gente compila essas respostas, geralmente a gente trabalha com técnica de análise das componentes principais, né? E aí então essas ferramentas gráficas elas são bastante interessantes para você conseguir fazer a discriminação do seu sistema, né? Então, se você quiser trabalhar de um modo absoluto, por exemplo, você sempre tem que ter um banco de dados para comparar a sua resposta e aí então conseguir verificar o quanto, por exemplo, de amônia, trimetilamina ou metilamina você tem no seu meio. E a gente então tem trabalhado também, como eu mencionei para vocês, a parte de língua eletrônica. A diferença aqui principal é que ao invés de analisar um volátil, você vai analisar um líquido, né? E a gente tem trabalhado, aqui é só a questão da técnica de espectroscopia de impedância. Quando a gente está trabalhando na parte da língua eletrônica, líquido, geralmente a gente analisa a resposta, seja de resistência elétrica ou de capacitância, nessas frequências intermediárias aqui, que vão de 100 até 10 a quarta Hz, porque elas são mais sensíveis ao recobrimento do eletrodo e ao que você está analisando no meio, tá? Então a gente tem trabalhado aí usando novamente essas diferentes composições de materiais orgânicos e inorgânicos, né? Nesse caso aqui foram polímeros com nanopartículas de ouro e óxido de grafeno reduzido, que é o material condutor, para análise de pesticidas organofosforados em água. E sim, a gente tem que fazer obviamente toda a parte de caracterização do material, né? Que tem as folhas de grafeno, as nanopartículas depositadas sobre ele. E aí novamente, então, usando as técnicas de análise das componentes principais, a gente viu que o nosso sistema conseguiu aqui detectar, né, e classificar dois tipos de pesticidas, né? Um é o Malathion e o Cadozafos. Eles têm estruturas químicas parecidas, né? E quando a gente faz a análise de todos os sistemas em conjunto, a gente consegue ver então que o sistema de fato ele faz essa clusterização das suas amostras, né? Dos diferentes tipos de pesticidas em diferentes concentrações. E a gente tem usado isso aí também para fazer análise de antibióticos, né? E do ponto de vista de língua eletrônica também, é uma abordagem que a gente tem usado mais recentemente. Ao invés de usar materiais que apresentam uma baixa especificidade, vamos dizer assim, porque o conceito da língua eletrônica é isso. É você trabalhar com sistemas de baixa seletividade, mas que apresentam essa resposta global, né? Então, uma abordagem que você pode fazer um pouco diferente é trabalhar também, por exemplo, depositar nesses sensores uma enzima para fazer uma detecção mais específica do seu analítico de interesse, né? Então, nesse caso, a gente usou uma língua bioeletrônica, tá? Que aqui, na verdade, são nanofibras cerâmicas que foram calcinadas e depois a gente depositou glicose oxidase, né? Uma enzima de glicose oxidase para detecção de glicose, né? E o sistema se mostrou aí bastante seletivo, mesmo na presença de interferentes, né? Então sempre quando você vai trabalhar com o sensor, você tem que falar, bom, apresentou resposta, né? Mas você tem que ver se ele não apresenta resposta para qualquer coisa, né? O sensor geralmente ele tem que ter algum nível de seletividade. E agora falando mais rapidamente de alguns tipos de sensores optoquímicos que a gente tem trabalhado, esse é um trabalho que foi desenvolvido aqui na tese de doutorado do Murilo Facuri. Ele trabalha bastante com grafenos, né? Tanto o grafeno 2D quanto um DOTS de grafeno, né? Para aplicação em sensores. Então, como vocês sabem, o grafeno, folha perfeita, né? É basicamente uma folha de carbono, apresenta propriedades muito interessantes, metálicas, propriedades mecânicas e elétricas de interesse. Mas quando você quebra essa folha de grafeno para fazer os quantum dots, esse material também ele apresenta uma resposta muito interessante, porque ele passa a apresentar um fenômeno de luminescência, né? Justamente
devido aos efeitos de confinamento quântico e também os efeitos de borda. Esses materiais, quando você faz, é praticamente impossível fazer uma folha de grafeno perfeita, né? Então ele pode ter grupos aqui hidroxilas, grupos carboxílicos, e isso para a parte de sensoriamento é interessante dependendo do que você quer detectar, tá? Então a vantagem do ponto de vista de conto dotes de grafeno frente a outros nanomateriais inorgânicos é que ele tem uma fotoestabilidade elevada, uma baixa toxicidade, é biocompatível, né, e pode ser obtido diferentes fontes de carbono, né? Então nós temos que trabalhar também a obtenção de contos dotes de grafeno a partir de resíduos agroindustriais, né? Mas os quantum dots, como eu mencionei, eles podem ser obtidos tanto por métodos bottom-up, né? Então você pega uma molécula e aí você faz uma reação química para gerar o seu quantum dot de grafeno. Pode ser um ácido cítrico, uma glicose, um fulereno e assim por diante. Mas tem as técnicas também chamadas top-down, que basicamente você quebra uma estrutura para ir formar o seu quantum dot de menor tamanho, tá? Nesse caso específico aqui, do trabalho do Murilo, ele basicamente usou como precursor óxido de grafeno, tá? E aí ele fez um estudo bem sistemático, bem detalhado, né, variando as condições de pH, especialmente de temperatura, nas propriedades de luminescência do grafeno. Então ele ficou um estudo bem sistemático, né? Aqui estão as imagens de microscopia de força atômica, né? Aqui não dá para ver, mas a gente fez uma análise e tem algumas pequenas variações na parte de funcionalização química e também de tamanho, né? E o que é interessante aqui é a resposta na eficiência quântica do grafeno, né? Se você pegar na literatura, você vai ver alguns quantum dots de grafeno até com a eficiência quântica um pouco maior, né? Mas nesse caso aqui ele é interessante porque ele usou uma rota, vamos dizer assim, com produtos químicos um pouco menos agressivos, assim, more friendly, né? E aí nesse caso aqui a gente tentou detecção de diferentes metais e o que foi observado é que o material, né, quando você coloca ele na presença de íons de ferro, o quantum dot de grafeno ele vai apresentar uma supressão da fluorescência conforme você aumenta a concentração do seu material, tá? E é bem interessante assim porque, vamos dizer assim, nós fizemos estudos com interferentes também, aqui são vários outros íons, né, bimetálicos, trimetálicos, e o que é interessante é que o ferro ele apresenta, vamos dizer assim, um maior poder de complexação junto com os quantum dots de grafeno, porque ele apresenta grupos carboxílicos e hidroxílicos na borda do material. Isso aí faz então com que ele consiga suprimir a fluorescência de modo mais eficiente, tá? E esse sistema apresentou um limite de detecção de 0,136 milimolar, bem interessante, né? Aqui é só um outro exemplo também de um outro sensor optoquímico mais recente que a gente fez. A gente tem tentado usar bastante assim, essa parte de resíduos agroindustriais, né? Tentar trabalhar com materiais de mais baixo custo. E aqui o que nós fizemos foi utilizar o fenômeno da autofluorescência da celulose. Vou dar uma aceleradinha aqui, só para depois a gente conversar mais. Bom, então basicamente aqui esse é um trabalho no qual a celulose ela foi extraída, né, de cavaco de seringueira. Tá? Tem alguns pesquisadores na Embrapa que trabalham bastante com essa parte da seringueira, e aí você consegue extrair a celulose, né? E fazer então, quando você extrai a celulose, ela tem essa estrutura bastante complexa, né? Das macrofibrilas, depois você tem as microfibrilas, né? Que tem a parte de lignina, que é como se fosse uma cola para a celulose, hemicelulose, e a celulose, que é, vamos dizer assim, a parte mais nobre, entre aspas, porque ela é bastante interessante, inclusive, para desenvolver materiais compósitos, né? Ela tem uma alta cristalinidade e para melhorar a propriedade mecânica de filmes e materiais poliméricos, ele é um material bem interessante. Mas o que a gente explorou aqui nesse caso aqui, né, então a gente fez a hidrólise enzimática da celulose, aqui está uma imagem de microscopia de força atômica dos nanocristais, foi o fenômeno da fluorescência da celulose. O fenômeno da fluorescência da celulose, chamado de autofluorescência, ele ainda não é muito bem entendido na literatura, mas o que, vamos dizer assim, é admitido, novamente, como ele tem muitos grupos, porque assim, não tem conjugação na cadeia da celulose, mas como ele tem muitos grupos funcionais ricos em elétrons, grupos carboxílicos e hidroxílicos, o que eles entendem é quando você coloca esse material, do ponto de vista espacialmente muito próximo um do outro, é como se os elétrons pudessem interagir entre si, você aumentasse o comprimento de conjugação do seu material. Então foi um trabalho interessante, assim, porque a celulose geralmente ela é empregada mais como um substrato, né? Depois eu vou até mostrar rapidamente alguns trabalhos,
mas aqui a gente conseguiu então estudar esse fenômeno da autofluorescência da celulose, e ele foi empregado aqui para detectar tanino em vinhos. Isso aqui é um trabalho que foi liderado pelo Kelsilene, que é pós-doc lá do grupo. Ela foi para a França ficar um tempo fora, voltou querendo trabalhar com vinho. E aí a gente usou aqui como prova de princípio, né, a detecção de taninos em vinhos pela supressão da fluorescência. Então, quando o tanino interage com a celulose, né, você tem um fenômeno de supressão da fluorescência, e aí você consegue detectar. E notem que é possível detectar o tanino mesmo na presença de vários outros compostos que estão presentes em vinhos, né? Água, ácido acético, ácido tartárico, ácido cítrico. E ele deu um limite de detecção também bem interessante do ponto de vista de aplicação prática, né? E como envolveu celulose e vinho, né? Uma coisa que deu aí a imprensa se interessou, né? Saíram algumas matérias na FAPESP, na Embrapa e na Agro Record News também. Foi tanta demanda que às vezes fica até difícil quando você fala com o jornalista, você fala, mas pô, tá no mercado para vender isso aí? Ele fala, não, ainda é um estudo científico, né? E aqui rapidamente também, só para falar falando um pouco dessa busca e desenvolvimento de sensores de mais baixo custo, aqui a gente desenvolveu um sensor de baixo custo, né? Em papel, e ele foi modificado com curcumina. Curcumina é um material que a gente tem empregado bastante lá no grupo, né? Para detecção de ocratoxina. A ocratoxina é uma micotoxina, que é basicamente uma toxina produzida por fungos, e ele causa uma série de problemas de saúde, né? Então, tem sido feito um esforço muito grande do ponto de vista da pesquisa para desenvolver sensores que consigam detectar micotoxina empregando esses sistemas de baixo custo, né? Então aqui a gente usou duas abordagens, né? Basicamente sensor em papel, mas uma abordagem foi uma detecção eletroquímica, né? A gente basicamente fez por serigrafia, né? A gente conseguiu imprimir esses materiais com materiais condutores, fez a modificação dele com a curcumina, né? E no outro caso aqui a gente usou um papel filtro. A gente usou aqui um papel filtro, né? A curcumina é fluorescente também quando ela interagia com esse tipo de... Na verdade nós testamos vários tipos de micotoxinas, né? Mas com a ocratoxina ele apresentou uma melhor resposta, né? Então a gente fez toda a parte de caracterização eletroquímica e ótica, e aqui estão os valores de limite de detecção que a gente obteve, né? Aqui no caso o eletroquímico geralmente ele tende a dar um limite de detecção mais baixo que o ótico, mas é só para provar então que de fato você pode usar essas duas plataformas para detecção de micotoxinas, tá? Só para passar aqui rapidamente, a gente tem trabalhado bastante então com essa parte de quantum dots, diferentes tipos de materiais. Agora ganhou o prêmio Nobel, o pessoal está botando ainda mais uma ênfase bastante grande nisso, né? Então a gente tem trabalhado com produção de diferentes tipos de quantum dots, às vezes por rotas bottom-up, às vezes por rotas top-down, para detectar aqui no caso metais pesados, né? Nesse caso então a detecção foi num sistema líquido, e aqui a gente fez filme de celulose, de nanocristal de celulose. Então a celulose nesse caso foi usada como substrato e fez a modificação com quantum dots de grafenos para detecção de ferro, tá? E por fim, só o último exemplo que eu queria falar para vocês é que a gente tem usado essa abordagem de detecção óptica para outros sistemas também. A gente tem trabalhado com desenvolvimento de materiais curativos de pele. Inclusive, alguns já fizemos aqui em parceria com o grupo de fotônica, com o Kleber e colaboradores, né? E a gente tem tentado trabalhar agora com esses curativos multifuncionais, que eles desempenham múltiplas funções. Então a gente faz o curativo empregando aquelas técnicas de produção de fibras, eletrofiação, eletrofiação por sopro. Por quê? Novamente, o material que você consegue produzir fibras de diferente composição, você pode usar polímero biodegradável. O material é poroso, então do ponto de vista de troca de gases para a pele, ele é interessante também, e aí você consegue modificar a composição dele, né? E aqui então a gente nós produzimos fibras de policaprolactona, pelaquela técnica de fiação por sopro, e a curcumina também, que é um material bem interessante, né? Tem propriedade bactericida, anti-inflamatória, antiviral, e a gente produziu as fibras. Aqui está uma foto, não sei se vocês conseguem ver, ficou pequena a imagem, né? É uma luva. E aqui está o tamanho do sistema que a gente consegue produzir, né? Na verdade a gente consegue produzir inclusive em maior tamanho. E aí você corta ele no tamanho que você precisa. E por que esse sistema foi bem interessante, né? Porque você consegue liberar, você consegue controlar a liberação da curcumina, fazer com que ela seja liberada de forma mais lenta. A curcumina é um composto oticamente ativo,
Então você consegue usar ele como sensor colorimétrico, ele apresenta efeitos antimicrobianos e ainda você pode usar ele para terapia fotodinâmica, né? Então a gente fez uma série, foi um estudo bem detalhado, né? A parte bio a gente fez aqui em parceria com a Natália Nada aqui, né, do grupo de ótica. Então a gente conseguiu avaliar tanto a parte de liberação da droga, o sensoriamento em função da mudança de pH, né? Porque essa pele está com algum tipo de bactéria, geralmente você tem uma mudança do pH da pele, aí você consegue modificar também como prova de princípio, né, a mudança do pH aqui do seu sistema. E o sistema ainda apresentou propriedades antimicrobianas, né, contra alguns tipos de bactérias, gram-positivo e negativo, E. coli e S. aureus aqui. Então ele mostrou um sistema bem interessante, né? E por último, a última aplicação que a gente fez, além de estudar a parte de citotoxicidade, que mostrou que as células de fibroblastos se mantêm viáveis, a gente também fez os ensaios com ratos, né, como eu mencionei na parceria aqui, junto com a Natália Inad e outros colaboradores, e a gente viu que o sistema que apresenta curcumina, né, quando você ativa ele com a luz, você consegue diminuir a quantidade de células viáveis de bactérias que causam infecção de pele. Então, só para fechar aqui, né, os final remarks. Então, esses micro e nanomateriais funcionais, né, 0,1, 0D, 1D e 2D, né, você pode desenhar e combiná-los para diferentes aplicações, para biosensores de diferentes tipos, né? Você pode combinar diferentes técnicas de processamento desses materiais, pré e pós, né? E agora, né, a gente tem buscado bastante, então, tentado avançar nessa parte de desenvolvimento de dispositivos portáteis e de baixo custo, especialmente para essa parte de point of care aqui, né, para detecção de analitos diversos. Agradecimento aqui ao trabalho, né, o pessoal que faz trabalho pesado aqui, os pós-docs, os alunos de mestrado e doutorado, alguns membros que passaram pelo grupo continuam colaborando conosco, né, e também aí os colaboradores atuais aqui, especialmente que o grupo de fotônica, a gente mantém firme e forte aqui a colaboração. Obrigado então a todos vocês, só já agradecimentos às agências de fomento e fico à disposição aí para a gente conversar.